Olá! Mais uma quarta-feira, porque mais uma quarta é dia do programa Salto Alto. E hoje a nossa bancada ela tá recheada assim de muita inspiração, né, Dani? Muita. Ah, é tão gostoso, né, Pri, saber que tem mulheres ocupando cargos que a gente deseja ver outras Deseja, mulheres, né? né? E o que a gente tem hoje como convidada assim tá uma coisa que vai Espetacular. aquecer o coração de muita mulher, não é verdade? Eu tenho certeza. Você quer apresentar? Ai, apresenta, Pri. Hoje a nossa bancada está com a mais nova superintendente do Hospital Onofre Lopes, a doutora Eliane Pereira. Boa noite, doutora. Boa noite Priscila, boa E noite Dani. Dani, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Agradeço pelo convite, né? Por essa oportunidade de contar um pouco da nossa história, né? E falar um pouco também do hospital e estar aqui com vocês, né? Mulheres que inspiram mulheres é muito bom, né? É verdade, e a senhora é uma grande inspiração para a gente. Então, conta um pouquinho, doutora, como é que tudo começou, assim, de toda a sua parte profissional, né, que ela é bem extensa, e começou no iniciozinho, pode revelar todas as etapas? Sim, então, minha carreira ela começou ainda na faculdade, né? Então, no segundo grau, eu fiz escola pública, estudei Sim, no Winston Churchill, e lá naquela época a gente fazia o segundo grau profissionalizante. sim, Então, na época, eu fiz o curso de enfermagem, auxiliar de enfermagem. auxiliar de enfermagem. Isso. E aí, quando foi na época do vestibular, então eu fiz o vestibular, meu primeiro vestibular eu fiz para enfermagem, e passei, né? E aí, no primeiro ano da faculdade, eu tirava notas muito boas. E aí, o que é que eu fiz? Eu falei, acho que eu vou tentar fazer medicina, né? Eu vou estudar mais um pouquinho, aí tranquei algumas matérias, e aí fiz cursinho novamente e tentei para medicina, e aí, no ano seguinte, consegui entrar, e aí comecei o curso de medicina. E foi muito legal, né? Aprender novas coisas, né? Acrescentar o conhecimento. Na época da faculdade, eu gostava muito da parte de fisiologia, da monitoria. Eu fui monitora de bioquímica durante 3 anos. Então, no final do curso, eu já estava perto de terminar a faculdade. E aí apareceu um concurso para enfermagem, né, auxiliar de enfermagem, lá no Hospital Aham. Onofre Lopes. Aí eu fiz o concurso, passei e entrei. Então, no último ano, eu fiquei fazendo plantão, fazia plantão na hemodiálise e terminando a faculdade. Aí foi bem pesado realmente esse período, Então, né? nesse período, a senhora atuava como enfermeira e finalizava a faculdade de medicina. Exato. Então foi muito pesado. Eu lembro que até fiquei tão exausta assim, né? Porque tinha que trabalhar à noite, estudar. E nesse período do último ano, a gente estuda muito para fazer a residência, né? É. Sim. Porque hoje em dia você termina a faculdade, aí você quer fazer uma especialização, e que aí são mais 2 anos, 4 anos, né? E aí foi bem cansativo, mas aí no final do ano eu consegui passar para a residência. Uhum. Aí eu comecei a fazer clínica médica e eu tinha feito umas provas no Rio de Janeiro e aí fui chamada para fazer a residência no Rio de Janeiro. Ai, que Aí fui bacana. chamada para a residência de cardiologia. E aí fui para o Rio de Janeiro, né? Fiquei 3 anos fazendo a residência lá. E nesse período eu me afastei, né? Lá do meu trabalho, pedi o afastamento. Aí terminei a residência, voltei lá para o hospital, que aí eu tinha que Uhum. voltar para trabalhar. E aí, nesse período que eu voltei, coincidiu que abriu um concurso para médico, era médico intensivista, médico da UTI, aí eu fiz o concurso e entrei já como médico. Então, aí eu saí da antiga matrícula e comecei com a matrícula de médico. E aí foi como, então, passando os anos, né? E aí já fazem 30 anos, né? Aham. Vão fazer 30 anos já lá de trabalho. E aí eu fiquei fazendo já, trabalhando como médica, né? E aí, nesse período, eu fiquei na cardiologia, na enfermaria, fazia ambulatório, acompanhava os pós-operatórios de cirurgia cardíaca. Então, onde precisava de alguma coisa e me chamavam para fazer, eu sempre estava lá, disposta a fazer as minhas tarefas. E depois teve concurso para professor, e aí eu entrei para professora e fiquei sendo médica e professora. E aí a minha disciplina era uma disciplina que ela é bem inicial do curso médico, que a gente ensina os alunos a fazer anamnese, examinar o paciente, né? Uhum. Você pega os alunos no terceiro período e aí a gente
é bem legal porque você pega, entusiasma bastante eles, né? Quando eles chegam aquele para iniciozinho de faculdade, que eles né? chegam todos desanimados, eles ficam bem felizes que conseguem escutar o coração, o batimento. Estou conseguindo saber como é que Sai eu um pouco escuto. dos livros e vai começar a E prática, começa a né? prática, né? Então, é uma disciplina que é bem inspiradora nesse sentido, que você pega os alunos no começo, né, do curso e aí a gente ficou, então, com todas essas atividades aí durante já alguns anos, né? E nesse período aí, em 2013, eu entrei para a chefia da UTI. Uhum. Então, o antigo chefe se aposentou e aí a gente foi convidado, né, para assumir a chefia da UTI. Então, já vão 10 anos, né, 2013, que eu fiquei... UOL. Isso, na UTI adulto lá do UOL. Já assumindo já como líder, né? Isso. Doutora, mas que história inspiradora. E aí, isso veio de quem? Porque foram vários concursos, todos a senhora passou, né? Tanto tempo se dedica na área da saúde. Tem alguém da família que foi a sua inspiração para escolher essa área? Como é que foi essa escolha pela área da saúde? Olha, eu sempre gostei da parte de biologia, né? Dessa parte de estudar o corpo humano. Mas na minha família não tinha ninguém médico, né? Assim, então, foi uma inspiração mesmo. Eu gostava de ciência, né? Uhum. Então, nas matérias do colégio, eu gostava de biologia, de ciências, e sempre me empolgava muito, assim, saber um pouco mais a fundo aquele assunto, né? Então, por isso que eu acabei estudando e fazendo medicina. Então, eu digo assim, foi uns degraus, né? Uhum. Eu via que eu tinha capacidade, então minha nota estava boa, então vou tentar, né? E aí, ia tentando, e aí... Eu fui subindo os degraus que foram aparecendo, né? Do conhecimento. E aí a senhora passou 10 anos na chefia, né? E hoje, agora é a mais nova superintendente do Hospital Onofre Lopes, né? Depois de 114 anos, ele sendo sempre de chefia masculina, hoje a senhora assume um posto muito importante e eu acho que esse posto, né, Dani, é assim uma inspiração para todas as mulheres e principalmente para o nosso público, né? Isso, muito orgulho para todas nós. E aí conta pra gente como é uma mulher revolucionar um cargo como esse, até mesmo já quando a senhora assumiu aí a chefia da UTI, acho que já foi uma quebra de paradigmas, né? Porque normalmente não são mulheres que assumem esse cargo. E agora como uma superintendente. Como foi isso? Como é que até a família recebeu essa notícia? Como foi? Conta pra gente. Então, na chefia da UTI, né, era bem desafiador, mas a gente sempre buscou um trabalho assim de organizar os fluxos, os processos, né, conversar sempre com a equipe, engajar a equipe, unir a equipe, né, porque a gente tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então a gente fez esse trabalho e uma oportunidade que a gente teve lá na UTI foi de participar de um projeto que ele é um projeto que pensava em qualidade, né? Sim. Como melhorar a qualidade dos serviços de saúde. E essa qualidade é voltada para reduzir as infecções. Então, esse projeto durou 3 anos, ainda pegou um pouquinho da pandemia, e ele realmente nos capacitou bastante, né, para essa coisa da liderança, a questão de você lidar com equipes, lidar com conflitos, engajar pessoas. Então, a gente tinha reuniões que eram centralizadas, que eram em São Paulo, né? Uhum. Então, eles levavam pessoas para treinar, né, nesses métodos de qualidade e também métodos de liderança. Uhum. Então, acho que foi assim uma coisa que somou, né? E aí, isso a gente aplicava na prática, o projeto deu super certo, a UTI melhorou os níveis de infecção. Então, isso foi uma capacitação que eu acho que, para mim, ajudou bastante de ter aquela base, assim, né? De como liderar uma equipe, de como engajar uma equipe, como você se portar, como fazer com que os outros também gostem, né? De fazer aquela coisa bem feita, de cuidar bem do paciente. E aí, esse era o meu trabalho, né? Eu já estava lá há 10 anos, eu já tinha tempo até, né, de pedir aposentadoria, na verdade. Uhum. E há 3 anos eu tinha começado o doutorado, né? Então, eu já tinha feito mestrado em São Paulo. Uhum. Então, quando eu voltei a primeira vez para Natal, eu fiquei 3 anos aqui trabalhando e depois queria estudar, queria aprender mais e queria fazer o mestrado. E me encantei pela área da aterosclerose, dentro da cardiologia, né? Ah, que legal. Estudar as artérias, todo esse mecanismo das artérias, como é que elas adoeciam, formar aquelas placas. E aí surgiu a oportunidade de ir para São Paulo, para a Escola Paulista de Medicina, e eu fui fazer o mestrado lá.
Então, quando eu voltei, foi 2001, aí foi quando eu fiquei direto, né? Então, já tinha feito o mestrado, mas faltava a capacitação do doutorado, né? E aí, como eu tinha participado na UTI desses projetos de melhoria da qualidade, aí eu pensei, vou seguir nessa área. Eu achei bem legal essa coisa de gestão, melhoria da qualidade, de segurança do paciente, esse cuidado, né, mais centralizado na pessoa. Sim. E aí eu fiz meu doutorado, comecei o doutorado na saúde coletiva, aqui da UFRN, que dentro da saúde coletiva tem a área de qualidade dos serviços de saúde, né? Uhum. E aí estou nesse processo de terminar, né, o doutorado. Eu tenho que defender ainda esse ano, mas já estou tudo encaminhado, já tenho um primeiro artigo, a gente está terminando já. E muita experiência na área do que está se falando do doutorado, né? A coleta de dados agora para concluir ainda esse ano. Então, eu estava naquela programação assim, vou terminar o doutorado, vou diminuir as minhas atividades de plantão mesmo, na UTI, e vou ficar só na docência e na pesquisa, né? Era o que eu estava programando assim, para a minha vida. E aí surgiu o convite, né? Fui chamada para uma reunião e surgiu, então, esse convite de assumir a superintendência. Realmente foi surpresa, né? Eu tive que pensar, disse, vou pensar, porque eu já estava, né, com outros rumos, mas como eu fui uma pessoa que eu nunca fugi dos desafios, né? Eu tenho um pouco de dificuldade de dizer não. Então, eu aceitei o desafio, né? Eu pensei, olha, se o superintendente atual está lá e ele dá conta, por que que eu, como mulher, não vou dar conta, né? Isso. De todos esses desafios. Então, assim, isso me fez realmente assumir e mostrar que as mulheres também são capazes, né, de assumir esses desafios de alta liderança, né? Sim, com certeza. E o que me ajudou e me embasou bastante é realmente essa experiência da liderança na UTI. Então, isso também já traz, né, já dá uma força maior, uma sustentação para você também assumir aquele desafio, né? Sim. Então, isso foi o que eu pensei e disse, não, vamos sim fazer o desafio e vamos até trazer um pouquinho aquela visão da mulher, né, da humanização, da coisa mais leve, mais da escutativa, né? De pensar no paciente, trazer também aquele toque feminino, Claro. né? Que faz toda a diferença, Aquele né, doutora? toque feminino, E até a senhora falando, nós prestamos consultoria para várias clínicas médicas, vários médicos. E aí um ponto que a senhora trouxe, que é sempre a dor de quem nos contrata, é essa questão da liderança. Porque a medicina é uma área bem técnica, né? Que vocês estudam, se dedicam muito para aquela especialização. E a questão da liderança, ela não é tão trabalhada durante o curso. E às vezes, quando o médico ele é um pouco mais empreendedor e ele monta uma clínica, por exemplo, e ele não sabe se ele vira um empreendedor, ou se ele vai para o consultório. Se ele continua como médico, por onde ele vai transitar. E aí a senhora, como educadora, eu tenho certeza que leva muito isso, né, para a reflexão dos futuros aí médicos, Sim. né, das pessoas que estão nessa batalha aí para conseguir, né, a formação. Para a senhora já falou várias vezes que isso foi todo o diferencial para chegar até aqui, né? O que a senhora hoje coloca como até na sua experiência, deixa aí como legado para quem a senhora participa das suas aulas, dos seus ensinos e para quem a senhora também lidera lá no dia a dia? Como é que a senhora inspira essas pessoas para serem um pouco mais empreendedoras também? Conta para a gente. Então, assim, com os alunos e com os colegas de trabalho e dos liderados, assim, eu sempre falo para as pessoas, a gente tem que sempre pensar em fazer o melhor, né? E dentro de fazer o melhor, você inovar, né? O que é que tem de melhor ali na comunicação, em ouvir o paciente, em novas metodologias de motivar as pessoas, de passar para as pessoas, assim, por que é importante elas fazerem aquela coisa, né? Aquele comportamento. Então, esse lado que a gente quer um pouquinho de trabalhar com as soft skills, né? Eu acho que é bem necessário, né? Porque a parte técnica você pode estudar várias vezes, ler e ter expertise, mas aquele desenvolvimento mais humano, né? Isso. É verdade. Dessas tecnologias leves, de relacionamento. Na profissão de ela vocês, faz né? isso. E para os alunos eu trago muito isso, aquela coisa, escute o seu paciente, né?
Criar essa conexão crie um mesmo, vínculo né, com o doutora? paciente, dê atenção ao paciente, né? Porque a gente vê, às vezes, que é uma reclamação até dos próprios alunos, né? Que a gente pergunta, como é a sua experiência, né? E consulta com o médico, ele não fala, não olha direito, não olha no meu olho. Então, isso é uma coisa que está voltando muito a ser importante, né? Sim. Questão dos relacionamentos. Então, acho que isso traz uma inovação para aquele profissional que quer fazer a diferença, né? E quer realmente empreender e evoluir, pensando realmente nessa coisa do que o outro espera e o que você pode fazer para melhorar e suprir aquelas expectativas, né? Sim, com certeza. Mas aí conta, a senhora disse que quando começou não tinha ninguém na família que era médico. E hoje, depois dessa história de sucesso, já tem algum médico seguindo aí a mesma profissão? Sobrinho, que se inspirou. Tem uma sobrinha, né? Tem uma sobrinha enfermeira, tem uma sobrinha que é médica. Minha filha não quer essa área. Ela gosta muito de empreendedorismo, ela acho que vai para a área de administração, economia, ela acompanha sempre o Sebrae, essas coisas de inovação. Ela já da parte biológica, ela já não curtiu muito, né? Então, doutora, fala um pouquinho, assim, a senhora abordou bastante essa parte acadêmica e muita gente não sabe, né, do UOL como função escola, né, e qual a importância dela nessa formação acadêmica desses profissionais, né? Muita gente acha que o UOL é só mesmo para atendimento ao emergencial, mas não sabe que lá também é um hospital-escola, não é isso? Sim, o hospital universitário, ele que fez 114 anos, né? Ele é um ícone aqui no estado, né? Porque a Universidade Federal surgiu depois do hospital. Então, Januário Cico, né, criou o hospital, depois passou esse legado para Onofre Lopes, que é o nome do hospital. E aí, Onofre Lopes criou a Faculdade de Medicina, em seguida criou a universidade, federalizou. Então, ele faz parte, né, da história da universidade, faz parte da história aqui da nossa cidade. E o grande legado que o hospital tem é que, além da assistência, né, que ele busca fazer isso com qualidade, ele também forma os profissionais. Que bacana. Então, nós formamos profissionais para a rede de atenção à saúde, então, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas. Então, ao longo desses anos todos, né, não existiam faculdades particulares, nem outras faculdades, por muitos anos era o único centro formador desses profissionais aqui no estado. E hoje em dia continua sendo ainda, né, uma universidade pública forte, com profissionais competentes, formando esses profissionais para a rede, né, de atenção à saúde. Então, eu formo os alunos para cuidar de mim depois, né? Então, eu tenho que formá-los bem. Então, essa é a grande importância do hospital, né? De prestar uma assistência de qualidade e também formar profissionais que vão ser formadores e vão atuar e vão ajudar também na saúde da população. E a senhora, assim, é bem recente, né, a posse do cargo, né, foi agora semana passada, e a gente sabe que já houve as primeiras pautas de reuniões em relação às melhorias dos hospitais, né, e a senhora poderia citar alguma das que estão nas pautas que vão vir por aí para o UOL? Que eu assumi o cargo já fazem 3 meses, né? Que aí foi oficialmente agora, com a cerimônia. E nós estamos trabalhando tanto na questão de organizar alguns fluxos internos, né? Tivemos agora esse leito-dia, hospital-dia, que vai ser uma unidade para melhorar a estrutura para os pacientes que precisam de fazer infusões de medicações imunossupressores, doenças crônicas, algumas doenças raras que precisam fazer infusão de enzimas. São pacientes que têm que fazer isso repetidamente. Então, um ambiente melhor, mais estruturado, isso é importante para eles, né? O nosso projeto é realmente melhorar a questão, organizar fluxos internos, melhorar o acesso. E a gente também recebeu uma notícia boa, né? Que é da parte física, de construir uma nova UTI, né? Que foi contemplado no PAC, esse projeto. E a gente está nesse desafio, né, de preparar toda a estrutura, projeto, para ampliar a UTI, né? Então, eu que sou da UTI, né, recebi com muita felicidade essa notícia, né, da gente poder realmente estruturar melhor essa parte física também. Então, projeto aí para 4 anos, a gente tem que começar logo para, em 4 anos, 5 anos, né, conseguir entregar
Só quando a gente tem essa um unidade. parente ou alguém próximo passando por uma enfermidade é que a gente vê a importância de tudo isso e a grandiosidade de tudo isso, né? Porque, de fato, é um hospital que salva vidas todos os dias. Né? Não está na imprensa todos os dias, mas todos os dias tem famílias comemorando, né, pelo trabalho de vocês. E eu não tenho dúvida que a senhora comemora mais ainda, né? Porque estando lá dentro, eu acho que é um orgulho grande. Nós estávamos até conversando com uma das nossas clientes e ela falou: Daniela, eu me orgulho muito de atuar há 20 anos nessa área e nunca ter perdido um paciente. Acho que não tem alegria maior para vocês, reconhecimento maior, né? De saber que toda essa estrutura vai salvar vidas, vai preservar famílias, né? E conta pra gente qual é para a senhora, nesse tempo de mandato, aí o que a senhora vai priorizar. Se a senhora puder escolher algo para priorizar, qual vai ser a prioridade dessa gestão? A nossa prioridade são duas coisas: qualidade, segurança do paciente e humanização. Sim, que são fundamentais. Então, Doutora, a senhora falou um pouquinho do Hospital Dia. O Hospital Dia, ele é dentro do UOL? E eu gostaria que a senhora falasse também, assim, quais as diferenças de tratamento que existem só no Hospital Dia, que eu sei que existe uma diferençazinha entre os tratamentos que ocorrem lá e nos demais departamentos, não é isso? Isso. Apesar do nome ser Hospital Dia, ele é uma unidade dentro do hospital, que na verdade seria leito dia, né? Que é aquele leito que o paciente faz algum procedimento, recebe algum medicamento, então ele entra pela manhã e sai no mesmo dia. Então pode ser uma recuperação de uma cirurgia que é rápida, um medicamento que ele precisa infundir. Então, no momento a gente está trabalhando com infusões de medicamentos. Então, pacientes que têm algumas doenças que precisam mensalmente ir lá aplicar aquele medicamento injetável. Então, ele passa pelo médico, né? Aí é prescrito a medicação, ele vai para lá, a enfermeira prepara e é feita aquela medicação. Pacientes que recebem transfusão de albumina, imunossupressores, às vezes transfusão de sangue. O paciente precisa, né, fazer uma transfusão. Então, ele não precisa ficar internado, ele vai lá na unidade, toma o medicamento e é liberado, fica lá bem acomodado. Então, é um paciente que faz procedimentos rápidos, que não vão precisar internar. Sim. Um curto período que ele fica lá dentro, só para mesmo o efeito do medicamento, o não é efeito, isso? observar se tem alguma reação, o efeito colateral, e é liberado no mesmo dia. Ah, que legal. E houve alguma ampliação dessa parte do Hospital Dia? Porque eu estive lendo sobre quando a senhora tomou posse agora semana passada, que vocês comentaram sobre o Hospital Dia. Houve alguma ampliação ou não? Sim, houve, porque esses pacientes, eles eram atendidos em um setor que era 6 leitos. E aí a gente ampliou. Então, a gente vai poder aumentar a oferta. Existia um pouco de demanda de pacientes que precisavam e tinha que apertar os horários, e agora a gente consegue atender essa demanda melhor, né? E melhor acomodada, com mais conforto, mais humanizado. Sim, a humanização é fundamental, principalmente em tratamentos como esse, né, doutora? Sim. Doutora, são 30 anos atuando nessa área e a senhora viveu por diversas fases, né? Sim. Acompanhou toda a evolução que a tecnologia trouxe para a área médica, Verdade. né, Pri? Verdade. Conta pra gente, nessa área da cardiologia e aí nas próprias UTIs, a tecnologia ajudou verdadeiramente vocês nos nossos tratamentos, na melhoria da nossa saúde? Conta um pouquinho pra gente. Ajudou sim. A tecnologia, ela aumentou a longevidade das pessoas, né? E muitas vezes o paciente não tinha aquela terapia, uma doença grave, não conseguia resolver, e com a tecnologia resolveu. Por exemplo, na cardiologia, né? Quando eu comecei a atuar, a gente estava iniciando o uso dos trombolíticos. Iniciou a fazer angioplastia, nem existia ainda, assim, consolidado, né? Hoje em dia você já tem vários tipos de angioplastia, cirurgias que não precisa abrir o peito, né? Valvuloplastia. Então, foi uma evolução, assim, muito grande. Além disso, os medicamentos que foram surgindo, mais eficazes para baixar colesterol, medicamentos para não coagular o sangue, durar mais tempo, né? Medicamentos também que reduziram a mortalidade para pacientes com insuficiência cardíaca. Então, do que eu comecei, a gente tinha o quê? Uns 4 medicamentos. Até hoje em dia, que você tem um arsenal enorme de medicamentos modernos que tem efeito benéfico, então você vê que a evolução foi muito grande, né? Isso só na cardiologia. Aí você pensa em neurologia, em procedimentos invasivos,
cirurgias, né? Antigamente a gente só operava abrindo toda a barriga. Hoje em dia você faz os furinhos, né? E faz a cirurgia. Tudo por computador, né? E menos, né, agressão, menos reação. Então, realmente, isso é uma evolução bem grande. Lá no hospital, a gente tem um setor que tem alguns equipamentos antigos, né? Uhum. E tem um equipamentozinho verde, que a gente chama o Verde Mark 7, que era um respirador que era usado quando o paciente não consegue respirar direito, aí você entuba, coloca. Uhum. Foi um dos os inícios aí dos ventiladores, né? E lá tem nesse museu, né? Que a gente tem um mini museu. Aí eu olhei, outro dia a gente teve uma visita lá, né? Eu olhei e falei, gente, eu cheguei a usar um desse, imagina, né? É bom ter até para os novos que estão chegando saber qual é a realidade que vocês já tiveram. Exatamente. E então agora eles estão entrando numa nova era, né? Nova era. E até para a gente também, doutora, essa questão dos diagnósticos, né? Antigamente era tão difícil você saber que tinha um problema, por exemplo, do coração, né? As pessoas faleciam, tinham infartos e nem sabia que estava propenso a isso, né? Hoje também o diagnóstico é bem mais fácil para vocês, né? Diagnosticar um paciente. Mudou isso também? Mudou também. O atendimento da emergência, no consultório, os exames que você pode fazer. Mas tem uma coisa que eu acho que, mesmo com toda a tecnologia, ela é primordial, que é estilo de vida. Sim, é verdade. Então, hábitos saudáveis, né? Alimentação saudável, ter uma boa noite de sono, bons relacionamentos. Mesmo com toda a tecnologia, o estilo de vida ele pode lhe proteger de ter doenças cardíacas. E outros tipos de doenças também, né? Câncer, né? Então, é verdade. Então, assim, mesmo com toda a tecnologia para tratamento e diagnóstico, a prevenção, ela sempre, né, é primordial. Sim, ótimo. É verdade. Doutora, e a gente está falando muito aqui sobre as questões das evoluções, e eu queria saber também se a evolução da sala de aula, né, do ambiente, porque a gente teve a pandemia, né, e vocês tiveram muita essa parte também começou o teleatendimento e tiveram também as aulas por vídeo. Isso prejudicou alguma coisa nas formações que houveram durante esses anos? Foi um grande desafio, né? No curso médico, você, sem poder estar ali presencialmente, na minha disciplina, que a gente vai lá, pega na mão para o aluno fazer a ausculta cardíaca, fazer o exame, foi um grande desafio. A gente teve que se organizar as aulas online, e aí a gente teve que usar a criatividade, né? Como é que eu vou treinar aquele aluno nessa situação? Então, a gente fazia simulação de casos clínicos, a gente fazia vídeos, fazia a parte de audição, né, de ouvir alguns sons, para que eles não perdessem totalmente, né, aquela habilidade. Uhum. E a gente teve que fazer uma força-tarefa, quando terminou um pouquinho a pandemia, que já liberou para a gente conseguir levá-los para a sala de aula. Então, teve eu e outra professora que a gente se juntou as duas durante as nossas férias, pegou esses alunos e levou eles para a prática, sabe? Para ir junto do paciente. Que bom, assim, não colocar os meninos que não tiveram a prática real no mercado, né? Do jeito que era realmente a aula. Que era, então, assim, a gente sacrificou as férias, né? Para ajudar na formação deles. Aí, no semestre seguinte, a gente já estava liberado, já conseguiu que eles fossem realmente, né? Ter um pouco da prática mesmo. Sim. Mas eu e a minha colega, a gente emendou o ano, né? Para poder... dar essa assistência aos alunos. Haver essa melhoria, né, na formação deles. E essa parte do teleatendimento, ele continua dentro do hospital ou nem chegou a ter dentro do hospital? O teleatendimento não chegou a ter. Na empresa privada, sim, né? Sim. Vários serviços. Muitos serviços. No hospital, a gente não conseguiu ter. Uhum. Existe agora ferramentas, o sistema está sendo preparado para isso, mas ainda a gente tem o potencial, mas ainda precisa normatizar. Porque como somos hospital público, então a gente tem que atender e o paciente tem que estar em outro lugar público, então o outro lugar precisa também ter estrutura. Mas é um potencial enorme a ser desenvolvido e isso facilitaria muito a vida do paciente. Por exemplo, você está no interior, precisa mostrar um exame, né? Ou precisa de uma orientação para ver se precisa mais do que aquele exame para fazer a cirurgia. Então, se você conseguir fazer isso por teleatendimento, aquele paciente não vai precisar se deslocar para Natal
para saber daquilo voltar, depois voltar de novo. Então, é um potencial grande, né, a ser desenvolvido, e eu acredito que nos próximos anos isso vai ser consolidado também no sistema público. Que coisa boa, né, doutora? Doutora, deve ter várias aí mulheres nos assistindo que sonham em fazer medicina. Porque eu tenho grandes amigas que o sonho é fazer medicina. Eu sei que a senhora é apaixonada pela área, né? Mas dá uma dica para essas mulheres de como, porque a gente sabe que mudou muito, né? Antigamente, quem ia fazer medicina, a concorrência era uma, hoje acho que triplicou, se não quadriplicou. Mesmo né? com o aumento das faculdades, Mesmo né, com o aumento das faculdades, ainda é um curso muito desejado e ainda é um curso que as pessoas, elas meio que colocam como se não fosse tudo que a gente vê acontecer na prática, né? Porque é como se as pessoas meio que sonhassem um pouco com uma medicina que não é tão real, né? Porque eu vejo muitas amigas falando, eu vou fazer medicina porque é um curso que todo mundo pensa financeiramente, mas não pensa no quanto vai ter que se dedicar. Foram muitos anos de estudo, foram muitos anos de dedicação, muitas noites, eu creio, dentro do hospital, dentro da UTI, né? Se dedicando a essa área. Como é para essa pessoa que está nos ouvindo agora, que sonha em fazer esse curso, o que a senhora acha que é fundamental para ela realmente ter certeza que esse é o caminho? Eu acho que para ter certeza da área médica, da área de cuidado de alguém, né? Eu acho que a primeira coisa é você gostar de interagir com o outro. E você saber que você vai ter um compromisso eterno com aquela pessoa. Então, na hora que você se formou médico, aquele é seu paciente e aquele seu compromisso, ele é um compromisso ético importante, né? Então, acho que, antes de tudo, a gente tem que pensar em compaixão, em ética, dedicação, né? E você vai esquecer algumas noites que você vai querer fazer alguma coisa, mas você tem que ir lá cumprir a sua tarefa, responsabilidade. Eu acho que isso a gente precisa pensar e trazer para os nossos alunos também, aquelas pessoas que têm o desejo, né? Não só pensar no financeiro, porque se você pensar só no financeiro, aí vai ser bem desgastante para você. Na hora que você, né, não puder, vai ter que se dedicar, que está ali, não pode abandonar o paciente, tem que estar no plantão. Sim. Então, você tem que ter realmente aquela vocação de cuidar do outro, né? De gostar de estar com o outro, de ajudar o outro. Então, esses são sentimentos, né, e vontades que a gente precisa resgatar na medicina. Sim, não verdade. só a questão financeira, né? Não só romantizar o curso, né, doutora? Exato. Porque muita gente romantiza como só um trampolim para o financeiro e esquece dessa parte que você falou tanto, que é a humanização, né? Exato. Porque é um ser humano que está ali, né? Exatamente. E também não tem como vocês, médicos e enfermeiros, também não se emocionarem com as histórias dos pacientes, né? Minha irmã também é da área de saúde, a senhora conhece. E assim, eu lembro desde a época de ela estagiando, quando ela chegava arrasada em casa porque tinha perdido um paciente, ou então uma criança que foi deixada no hospital porque a mãe abandonou na hora do parto. Então, assim, são histórias que tocam, né? Você se envolve, independente de ser a sua profissão ou não, você se envolve com aquela situação. E teve alguma história dessa que ficou muito marcada na sua trajetória toda de medicina? Na nossa trajetória, nós passamos por muitos momentos como esse, né? São aqueles momentos que você tem que dar aquela notícia triste, né? Tem momentos muito felizes, quando o paciente está muito, muito grave, você atua ali, cuida, ele sai curado, ele vem lhe agradecer. Eu acho que a gente, às vezes, dentro dessa profissão, né, com medo de se emocionar, muitas vezes a gente vai endurecendo, né? Uhum. Então, às vezes, a gente tem que se policiar para isso não acontecer. Então, você tanto ouvir história triste, tanto ver, né, as pessoas sofrendo, dar aquela notícia, às vezes você não se vai endurecendo um pouco, mas a gente precisa sempre pensar na empatia, na compaixão, nunca deixar de se emocionar com aquilo ali, né? Mesmo que você não chore, mas você sentir, né, aquela sensação assim de perda realmente. Teve uma situação que para mim foi bem que marcou bastante, né? Foi uma urgência que a gente teve na UTI, que o paciente fez um sangramento importante e a gente teve que tomar uma decisão rápida na hora, né, de abrir o peito do paciente, ir lá, parar aquele sangramento
E em seguida chegou a equipe da cirurgia cardíaca, levou o paciente para o centro cirúrgico e o paciente sobreviveu. E depois de um tempo, o paciente foi para a enfermaria, voltou para agradecer na UTI. Ai, que legal. É muito emocionante, né? E foi uma decisão assim de adrenalina, né? Naquela hora você decidia que ia tentar abrir para parar o sangramento, né? Ou não, ou não ia dar tempo. E veio aquela adrenalina, você tomou aquela decisão e realmente foi o mais bem acertado, sucedida, né? Para salvar a vida do paciente, né? Então, esses momentos são bem marcantes, né? E sempre que o paciente volta para agradecer, né, é o mais gratificante para a gente, né? Quando ele diz que foi bem atendido, quando as pessoas voltam lá e dizem que a sua equipe também, né? Eu fico muito feliz quando eles falam também, olha, a equipe atendeu bem, o hospital aqui, todo mundo tratou a gente bem, desde quem estava na alimentação, na limpeza, Na recepção. na enfermagem, na recepção. Então, a gente, enquanto Gestora, liderança, a né? gente se sente muito, muito satisfeito. Às vezes até mais do que se fosse só eu fazendo a coisa, né? Porque você vê que todo mundo tem aquele mesmo espírito, né? De atender bem o paciente, cuidar bem do paciente, salvar a vida dele. Estão todos com o mesmo propósito, né? Isso. Então, é sempre bom esse alinhamento de equipe, né, Dani? E é o que a gente trabalha muito também nas nossas consultorias dos nossos médicos. Doutora, a senhora tocou em tantos pontos importantes que acho que teria uns 3 programas para a gente falar aqui. É verdade. Né? Mas eu tenho certeza que quem está nos ouvindo quer que a senhora dê uma dica para essa mulher que hoje já é médica, nós temos várias próximas de nós, e que quer dar o próximo passo, porque a senhora deu vários próximos passos, né? Não foi uma carreira linear, eu vou ser médica e vou me aposentar como médica. Médica, professora, passou em vários concursos, hoje é uma superintendente de um hospital que era genuinamente masculino, um cargo, então foi totalmente disruptivo, e eu tenho certeza que está inspirando várias outras mulheres que são da área e que querem trilhar o mesmo caminho. Deixa aí uma mensagem para essa mulher, para que ela não desista, que eu acho que ela não deve desistir, não é mesmo, doutora? Até quando estiver pensando em se aposentar, né, Dani, como foi o caso, dizer o não e subir mais um salto. Mais um salto. Conta para elas o que elas não podem deixar de fazer ou o que elas precisam deixar de fazer para não desistir desse sonho, que é um sonho tão lindo e que envolve tantas vidas aí, né? Eu acho que a gente deve acreditar sempre no nosso potencial. E buscar os meios, né, da gente se desenvolver pessoalmente. As inquietações, né, que fazem a gente buscar mais conhecimento, não só conhecimento técnico, mas também conhecimento de comunicação, conhecimento de relacionamentos, nos reconhecer também as nossas necessidades pessoais, né? Então, ter aquele seu momento que você desliga um pouco das coisas, tem o seu lazer, busca a sua reflexão interna, né? O autoconhecimento. Eu acho que a gente se autoconhecer, entender que a gente pode ter potencial, né, para ir além do que a gente chegou, e buscar isso, né, como uma meta, eu acho que nós, como mulheres, podemos crescer e alcançar os nossos objetivos. E tem uma coisa que eu não falei, né? Eu gosto de música também, tá? Ah, que legal! Tem mais esse dom. Isso, aí na adolescência eu estudei violino. Ai, que legal! E na vida adulta eu estudei violoncelo e toco violoncelo hoje em dia. Olha que coisa! Senhora, meu Deus do Quando a gente pensou que já tinha atingido todos os parâmetros de conquista, a senhora ainda vem com mais essa. Então, uma coisa que a gente precisa também ter momentos de concentração, né, de relaxamento. Então, eu consigo me concentrar assim no violoncelo, porque quando você está tocando e você está tendo que ler as notas, é aquele momento que você consegue atenção plena. Uhum. Porque hoje em dia, né, todas as distrações, celular, tudo, você fica muito disperso, e para a gente também ter foco naquilo que a gente tem que fazer, tem que ter momentos de concentração. Então, o violoncelo me ajuda nesses momentos de concentração, né? Nossa, legal, ótima doutora. dica, né? Que legal. Aí eu tenho certeza que vão surgir várias perguntas no chat, né? Perguntando que horário que ela dorme, que horas é esse violão. Porque com tantas tarefas, doutora, são muitos pratos, né? Para equilibrar. E eu tenho certeza que a família ama esse momento do violoncelo, porque é um momento de distração para todo mundo, né? A senhora gosta de tocar também quando está
no momento de lazer em família? Como é? Gosto. Tem até no meu Instagram, né? Tem lá. Minha filha toca piano, né? Ai, que legal! Aí, às vezes, a gente se apresenta. Ela toca piano, mais em família, assim, né? Aniversário de família. Ela toca piano, eu no violoncelo, a gente faz algumas musiquinhas assim. Nossa, que delícia. Deve ser uma tarde, assim, emocionante, né, Com Dani? certeza. Tem muitas histórias para contar, né, doutora? Pri, Gente. eu tô triste de ter que... Porque parece que passou tão A rápido. gente queria mais coisas, Tinha tanta né? coisa que a gente queria saber, né? Mas tá terminando, Pri. Tô triste. A gente tem que marcar outro, então, Temos né? que marcar outra, até porque vão ser aí alguns anos de conquista, eu não tenho dúvida que serão verdade. muitas conquistas aí para o nosso hospital, que é referência para o estado. E ter a senhora aqui conosco foi, nossa, muita honra para a gente. Muito obrigada, É verdade, doutora. é muito inspirador para todas as nossas telespectadoras e para a gente também, né, Dani? Com certeza. E a vitória, eu acho que é nossa também, porque essa conquista feminina é o que a gente mais deseja sempre. De novos postos sendo conquistados por mulheres. Eu quero muito agradecer a presença da senhora e muito sucesso nessa novo cargo, novo né? Desafio, mais novo desafio e que ele seja assim uma trajetória bem linda, como tem todas essas conquistas aí. Muito obrigada, gente. Todo dia é dia de salto, toda quarta é dia de salto alto e chegou ao fim, mas na quarta que vem tem mais. 21 horas na TV Natal, hein, gente? Tchau, tchau. Tchau.